Então, continuando aqui, a gente vai começar a criar, né, os nossos repositórios do Git, tá? Vamos entender o que é um repositório, tá? Basicamente, um repositório do Git é um diretório onde o programinha Git, que é responsável por versionar o meu projeto, ele vai tomar conta. Então, um repositório Git é um diretório que o Git é responsável por criar as versões, fazer os merges e tudo mais, tá bom? A gente vai ver basicamente como que a gente vai trabalhar com isso. Só que, por hora, eu vou abrir aqui meu terminal, vou abrir aqui o meu diretório que a gente estava testando, estou com o meu diretório teste2 ali, tenho um arquivo index e tenho um diretório imagens que não tem arquivo nenhum por enquanto, né? Bom, quando a gente instalou o Git, né, a gente ganhou de presente o Git Bash, né, que é o terminal dele lá, mas na real o Git é muito mais do que só o Git Bash, tá? O Git é o programa que vai versionar, que vai fotografar o nosso projeto na linha de tempo, tá bom? Então, para a gente iniciar, eu tenho que ter certeza que eu estou no diretório certo, no caso aqui eu estou no teste2, tá? PWD, para a gente lembrar ali, ó, tá? Estou no diretório teste2 e quero falar para o Git assim, ó, Git, eu quero começar a monitorar esse diretório. Só que antes eu esqueci de uma coisinha. Quando a gente instala o Git a primeira vez, você precisa configurar o seu Git com o seu nome de usuário e e-mail, tá? Porque normalmente a gente vai trabalhar em equipes, né? Então eu tenho um único projeto que 3, 4, 50 pessoas trabalham nesse projeto, tá bom? Então é interessante que você configure o seu Git. Para isso, a gente vai digitar o comando aqui, ó, git config --global, ok? E aí eu vou passar o seguinte, ó, user name, tá? E entre aspas, você vai digitar o seu usuário. No meu caso aqui é Daniel, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, antes de digitar esse comando, git config, deixa eu ver se eu me lembro, list, tá lá. Então, essas são as minhas configurações que eu tenho. Então, eu quero usar o mesmo, ok, username eu vou colocar Tap Morales Gmail, tá bom? Então, não vou mudar o meu para Daniel, não. Então, vou dar 2 para cima aqui, aliás, vem aqui, git config global user.name, eu vou colocar entre aspas Tap Morales para eu não desconfigurar o meu Git, tá bom? Coloquei o mesmo nome, você vai fazer exatamente a mesma coisa, obviamente trocando o seu nome de usuário. Coloca o nome de usuário que você achar interessante, tá? Dá o Enter, ele vai lá e vai configurar o seu Git com o seu nome, tá bom? Faz a mesma coisa para o e-mail, ok? Então vem aqui, user, e tá lá. E aí você vai colocar o seu e-mail lá e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, essa flag global aqui significa que qualquer projeto do Git nessa máquina, né? Na verdade, nesse usuário, vai ter essas configurações do seu usuário e do seu e-mail, tá bom? Sempre que você iniciar um projeto novo, ele vai, digamos assim, vai pertencer a este usuário e aquele e-mail ali, tá bom? Muito bem, então depois que você fez isso, você já tem o seu Git configurado. Deixa eu dar apagar isso aqui. Vou dar um CLE clear, né? Clear. Tá lá. Então, depois que você tem o seu Git configurado, você pode pedir, agora sim, pedir para o Git começar a versionar o seu diretório, no caso aqui, teste2. Então, git init. O que vai acontecer, pessoal? O Git vai tomar conta desse diretório. Vou dar um Enter, tá lá. Olha só que interessante. Initialized empty git repository, tal, ok? E repara que eu tenho aqui, ó, .git. Lembra que eu falei que sistemas em Unix, quando começa com ponto, é um diretório oculto? E exatamente, ó, se eu der aumentar o zoom um pouquinho aqui, ó, repara que a corzinha do diretório aqui está diferente, né? Por quê? Porque esse cara é um diretório oculto. Por que eu estou visualizando esse cara aqui, pessoal? Porque o meu Windows está configurado para mostrar os diretórios ocultos, tá? Se eu vier aqui em exibir, opções, alterar opções de pastas, vou vir aqui em modo de exibição, eu tenho aqui, ó, ocultar, cadê?
aqui pastas e arquivos ocultos, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, eu vou dar o zoom aqui, ó, tá? Então eu estou configurado para mostrar. Eu vou desabilitar isso aqui, eu vou não mostrar, vou vir aqui, clicar, aplicar, ok, tá lá. Já não vejo mais aquele meu diretório .git, tá? Se eu digitar aqui ls, tá lá, tenho apenas imagens e index, mas se eu digitar "-a", opa, "-a", tá lá, .git ali, tá bom? E no Windows eu não vejo porque eu desabilitei ali a visualização de arquivos ocultos. Voltando lá, para eu não me perder aqui, vou vir aqui, mostrar arquivos, aplicar, ok, e é isso aí, voltou a aparecer. Bacana, pessoal? Olha só, maravilha. Então tá lá, temos um diretório, um repositório do Git, e aí esse comando, né, git init, criou um diretório .git lá, onde ele vai armazenar as informações, né, dos seus commits e datas e por aí vai, tá bom? Repara que não é exatamente a cópia, tá? Uma fotografia, um commit, não é exatamente uma cópia, senão iria ocupar um espaço gigantesco no seu diretório, tá? Não é isso que ele faz. Ele tem uma forma de versionar um pouco mais inteligente aí, tá bom? Maravilha. Bom, a partir do momento que eu pedi para o Git começar a monitorar as alterações nesse meu diretório, teoricamente eu poderia vir aqui, ó, e digitar git commit, né? Mas eu ainda não posso fazer isso na verdade. Por quê? Se eu digitar um comando aqui, ó, git status, vou dar um enter, o que esse comando faz? Ele vai me mostrar o status, né, desse meu diretório. Ele fala que eu estou na branch master, não, branch master, que é a branch principal, e repara que ele me mostra uma informação aqui, ó, untracked files. O que significa untracked? Significa que esse meu arquivo index.html não está sendo traqueado, tá? Ele não está sendo monitorado pelo Git. Ou seja, eu preciso primeiro adicionar esse arquivo numa área que a gente chama de stage, tá? E aí o Git vai começar a monitorar alterações nesse arquivo. Então, para eu fazer isso, git add index, vou dar o tab aqui, tá lá, vou dar um enter e vou dar o git status novamente, setinha para cima, mais uma vez, git status, tá lá. O que acontece? Eu não tenho nenhum commit ainda, tá? Mas eu tenho uma alteração para ser commitada, ou seja, eu adicionei esse arquivo numa área chamada stage, que é o intermediário entre os meus arquivos que eu estou trabalhando e os arquivos que vão ser versionados, tá? Que vão ser commitados, tá bom? Isso é muito interessante, pessoal. Isso é muito interessante ter esse passo a mais, porque eu posso estar trabalhando num projeto e, sem querer, eu trabalhei em duas features diferentes e esqueci de comitá-las. Então, digamos que eu tenha alterado o arquivo, sei lá, o arquivo A.js e o B.js. Só que cada um representa uma alteração em separado, tá bom? Então, eu poderia adicionar primeiro o arquivo A.js e comito. E descrevo na mensagem do commit, a gente já vai ver, descrevo o que foi alterado. Depois eu faço um outro commit, ou seja, eu vou adicionar novamente o arquivo b.js e comito. Legal? Então isso é muito interessante. Então, maravilha, já adicionei o meu arquivo ali, ele está pronto para ser comitado, agora eu preciso comitar. Então eu vou vir aqui, git commit "-m", tá? O que faz esse "-m"? Passa uma mensagem pro commit, tá bom? Então eu vou vir aqui, initial commit, desse jeito, tá bom? Tá lá. Acrescentei ali um commit novo, initial commit, é o texto que eu resolvi digitar, tá bom? E aí ele foi lá, fez o commit e tudo mais. Se eu der um git status novamente, vamos ver qual é o status desse repositório agora. Olha só, estou na branch master, nada para commitar e o working tree clean, tá? Tá tudo limpo, meu diretório, a minha árvore aqui de diretório está limpa. Maravilha? Agora, digamos que eu faço o seguinte, ó. Vamos alterar alguma coisa no meu Unix. Então vou vir aqui, echo, vou colocar aqui H1, sei lá, teste, tá? No meu index, vou dar o tab,
Tá lá. Vou dar um cat aqui, só pra gente ver. Tá lá, tenho 3 textos ali, tá bom? Se eu der um git status, vamos lá, git status, tá lá. O que que ele tá me mostrando? Ele fala que o meu arquivo index foi modificado, mas repara aqui, ó, changes not staged for commit, ou seja, eu não consigo commitar direto, tá bom? Eu não consigo commitar direto, eu preciso primeiro dar um add, olha só, git add ou git commit -a, ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, git commit, passar isso aqui, sei lá, incluir H1, tá? Se eu fizer isso aqui, nada vai ser comitado. Por quê? Porque eu precisaria primeiro pedir para incluir git add ou fazer a git add index desse jeito, tá? Ou eu deveria colocar esse cara usando um atalho, que é o "-a". O "-a" é acrescenta de uma vez os arquivos que foram modificados, tá? Então, "-a", "-m", incluir H1. Se eu fizer dessa forma, vai funcionar, mas AM também vai funcionar. Vou dar o Enter, tá lá, já adicionei o arquivo e já comitei. Maravilha? Vou fazer mais uma coisa aqui. Echo H1, vou colocar em CSS. Aqui eu preciso primeiro criar esse diretório, deixa eu criar aqui. Make dir CSS. Agora sim, echo style.css. Vou colocar a pastinha aqui, né? CSS barra. Aqui, H1 e mudar a saída ali. Então eu vou escrever o H1 e mudar a saída para esse arquivo aqui. Vamos ver se ele vai criar ou se eu vou ter que criar primeiro. Não, criou. ls css, tá lá, arquivo criado. Cat ls cat css barra style, tá lá, textinho H1 ali, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó, git status. Vou ver o status desse cara aqui. Tá lá. Tenho um diretório CSS que está untracked, ok? Untracked files. Vamos lá. Git commit am, ok? Incluir arquivo style.css. Enter. Opa, mensagem de erro aqui. O que aconteceu, pessoal? Bom, quando eu tinha criado o index e pedi para o Git monitorar o meu index, né? Utilizando lá o git add index.html, quando eu fui fazer o próximo commit, eu simplesmente passei a tag, a flag para o meu comando git commit e tinha funcionado. Por que agora não funcionou, né? Eu fiz exatamente a mesma coisa, mas não funcionou. Git status continua exatamente com o mesmo status. Por quê? Toda vez que eu crio um arquivo novo, eu preciso adicionar esse arquivo na mão, tá bom? Então eu vou vir aqui, git add css. Desse jeito, git status, tá lá, new arquivo. Maravilha? Agora sim, vou vir aqui, ó, git commit, incluir arquivo. Eu já tenho o arquivo adicionado, então teoricamente eu não preciso dessa flag A, tá? Simplesmente AM, mas se eu fizer agora uma alteração qualquer, vou fazer o seguinte, echo, cadê? Aqui, colocar um echo H2 aqui agora. Opa. Aqui, e vou vir aqui colocar mais um sinal. Maravilha. Ok? Então, git status. Tá lá, modifiquei. Agora se eu fizer o seguinte, ó, git commit am, ou seja, eu vou adicionar o arquivo na área de stage e já passar a flag m para o próximo commit. Então vou vir aqui incluir h2 no arquivo tal. Tá lá, temos ali o nosso commit feito, status, tá lá.
Tá tudo limpinho, tá? Então lembre-se disso, sempre que você criar um arquivo novo, você precisa adicionar esse arquivo na mão para que o Git perceba esse arquivo e passe a monitorar. Os próximos, você pode utilizar a flag AM. Maravilha? Para a gente finalizar, eu quero passar mais um comando para vocês aqui, que é o git log. O que faz o comando git log? Ele vai me mostrar todos os commits que já foram efetuados. Então, comecei com o commit inicial, incluí H1, incluí o arquivo tal, incluí o H2 no arquivo tal. Maravilha? Bom, então, por hora é isso que eu tinha para mostrar para vocês. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço, até lá!